pessoa tá num ambiente muito problemático, pressão, hostil, pressão, mas assim, ele não quer mudar o ambiente dele, ele quer que você medique ele pra ele tolerar mais estar naquele ambiente. Então é tipo assim... Ele entende que o problema é o ambiente, mas ele não quer sair do... Exato. Se você quer passar num grande centro, cara, você vai ter que falar muito não. Obviamente existem limites a não serem passados, mas que cada vez mais está mais difícil e mais ansiogênico. Sim, é um processo claro. muito ansiogênico. O bom médico é aquele que sabe tratar, mas o ótimo médico é aquele que sabe quando não tratar. Exatamente. Perfeito, isso assim. cara. De tipo, você olhar pra uma situação e falar, não, isso aqui não é remédio, cara. Isso aqui não é remédio que vai resolver sua situação, a sua vida, sabe? Fala pessoal, começando mais um Sétimo Talk, me chamo Vinícius, sou mentor de estudos aqui do 7º ano de mentoria residência, também sou residente de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. Fala pessoal, para quem não me conhece ainda, sou Gustavo Naufal, também sou R1 de oftalmo da Escola Paulista, sou igual do Vini, sou mentor de estudos do 7º ano e também sou host aqui do Sétimo Talk. E se hoje a gente está com um convidado muito especial, que trilhou uma trajetória parecida com a gente, Belíssimo. Já é da casa, um bom filho a casa torna sempre. Exatamente. Pode se apresentar. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer a todos que estão assistindo. Meu nome é Vitor, tenho 29 anos, sou médico formado pela Universidade Federal da Bahia, sou conterrâneo do pessoal do 7º ano, então conheço o Danilão, conheço o Lucas, conheço o Davi, já até de um pouco antes. Fui aluno de mentoria do Lucas Rezende no ano de 2023, fui mentor do 7º ano, em 2024, e hoje eu sou residente do 2º ano da psiquiatria da USP. O cara é padrão total, velho. Total, né? Começou fanboy do 7º ano, desde o surgimento do 7º ano, começou a acompanhar os caras. E você chegou a conhecer eles pessoalmente antes ou não? Cara, não. Eles já eram pessoas que realmente tinham já um certo nome, assim, principalmente no ambiente das ligas acadêmicas, lá na Federal da Bahia. Então já era uma galera bem conhecida, assim. Mas pessoalmente não. Não tinha chegado a conhecer pessoalmente. Mas eu acompanhei exatamente por ser uma galera de lá, da universidade. Assim que eles surgiram, o grupo assim acabou se espalhando rapidamente. O produto acabou se espalhando pela galera inicialmente lá local. Então, nisso, eu comecei a acompanhar já desde o início do surgimento. Eu lembro de ter assistido a primeira live de todos, foi, se não me engano, do Danilão. Não foi do Danilão, foi do Jota. Ele contou exatamente essa preparação, o ano dele de preparação para residência, assim, de uma forma bem transparente. Assim, então foi super legal, assim. Animal demais, cara. E, quando tudo era mato, né? Exatamente, quando tudo era mato. Quando o digital tava começando a surgir esse papo de mentoria, né? Acho que nem na época eles nem começaram com a mentoria, né? Eles comentaram que no começo eles eram até um pouco mais receosos com a questão de mentoria e depois que eles foram entendendo a percepção de como isso faria bem às pessoas, né? O próprio Lucas falou pra gente, eu acho que tem pouco tempo, falou que achava que não ia virar, que já tinha muita gente, que já era um mercado que ia saturar e aí... No fim a gente, graças a Deus, estamos em umas posições bem favorecidas assim. E, pô, Vitão, obrigado por ter vindo aqui, por ter disponibilizado o seu tempo. Vamos trocar uma ideia aí para a gente mostrar um pouco da sua trajetória para o pessoal. Então, eu sempre gosto de questionar como foi um pouco a sua faculdade, da onde surgiu esse interesse pela medicina, por ser médico e da onde você conseguiu ter uma certeza ou pelo menos uma clareza de que o Vitor queria ser psiquiatra. Cara, então vamos lá. Quando a gente vai falando inicialmente da faculdade, da escolha pela medicina, é uma coisa bem pouco romantizada, para ser muito sincero, assim. Então, na época do ensino médio, eu não tinha muita noção, assim, não sabia muito do que eu queria. Eu era um aluno que sempre gostei muito de estudar, tirava boas notas, tinha um bom rendimento, mas eu gostava um pouco de tudo, assim. Putz, eu falava, gosto bastante da área de exatas, gosto da área de ciências humanas, gosto também de ciências naturais. Aí eu pensava, acho que engenharia seria uma boa, acho que direito seria uma boa, acho que medicina seria uma boa. E não chegava muito a nenhum consenso, assim. Perfeito. Foi passando, a gente lá ainda no ensino médio, ali 2º ano, fazendo provas, assim, meio que testando. E aí chegou no 3º ano, fui fazer o Enem, fui muito bem no Enem, e eu tinha meio que a liberdade ali, o Enem te dava a liberdade de você escolher só no último minuto o que é que você queria cursar. Eu tinha de referências, um médico na família, que era meu
um tio, assim, que sempre tentou estimular muito a gente, um tio que ele era urologista e uma pessoa, assim, muito humana e falava um pouco de tudo, um pouco sobre vida pessoal, um pouco de quanto você teria que se dispor para seguir naquela carreira, falava do retorno financeiro. E tinha um irmão também que estava iniciando a faculdade de medicina já, ele estava ali no 3º semestre. Assim. Bem no comecinho. Bem no comecinho, assim. E aí nisso eu fiquei assim, meio na dúvida até o último minuto, até que, por um pouco de influência de família... vendo um pouco de pesquisa até meio mercadológica, sim, assim, mas fugindo muito de um consenso de sacerdócio da medicina. Assim. Cara, algo que eu falei, cara, eu acho que é algo que é interessante, é algo que eu gosto, não sou 100% identificado, assim, mas eu acho que eu vou encarar e vou. E foi uma escolha muito boa, assim, porque eu consegui me identificar bem logo no início, tá? Então, a trajetória logo no início, assim, na Federal da Bahia, foi uma trajetória muito legal. A primeira turma era muito unida, assim, era um grupo muito unido, apesar de ter, enfim, com toda a Federal, a galera é muito mais heterogênea, vamos dizer assim. Então, tem muitos grupos diferentes, muitas pessoas de classes sociais diferentes. Uma diversidade muito grande, né? Uma diversidade, mas que permite você eu acho que é um mini retrato da sociedade. Tem gente absurdamente rica, tem gente, assim, que entrou ali realmente na época da época já de política de cotas, então tem gente realmente... que viu uma situação financeira bem desfavorável e você vê todo mundo junto ali. Legal. Era uma vivência de crescimento pessoal também muito interessante. Legal, assim. cara. E a gente tinha um espaço meio que acadêmico de todo mundo, de se reunir, de ter ali muito contato, muita troca de experiência. E aí logo quando eu comecei, eu entrei numa liga acadêmica. Entrei numa liga de saúde mental, que era uma liga multidisciplinar, pegava um pouco da parte de psiquiatria, pegava psicologia, pegava um pouco ali outras áreas da saúde, assim, tinha até um pouco pessoal de serviço social, assim, fazia uma coisa bem integrada, com as discussões bem interessantes, assim. Ali talvez foi o meu primeiro contato com a psiquiatria dentro da universidade. Perfeito. Eu diria que o primeiro contato com a psiquiatria mesmo vem da família. Sim. Então, eu tenho um familiar, uma minha avó, que tem um quadro de um transtorno bipolar, assim, e que eu pude presenciar, assim, os desafios que foi para a família ao longo desses anos. Mas o primeiro contato foi ali, né? E cara, dentro da rotina da faculdade, era uma rotina, cara, que a gente conseguia conciliar bem a questão de ritmo de estudo, mas também com bastante momentos de lazer. Assim. Com certeza. Então, assim, cara, atlética, não fui de atlética diretamente, mas eu era da bateria, uma coisa que eu sempre gostei, assim, fiz 3 anos de bateria, toquei em 3 intermédios, que a gente tinha as disputas. Então, tinha a questão das festas, E tem que ir, tem que aproveitar. Claro, exatamente, cara. É um momento... É só faculdade, uma vez só, você é novo, você tem que se expor a isso. É um momento assim de inflexão no sentido de uma escolha que muda muitas coisas na sua vida, mas que tem muitas vivências interessantes da faculdade que vão muito além de ficar estudando e atendendo paciente. Exato. E foi um momento muito gostoso. E se você não viver isso na faculdade, você vai ver isso quando? Exatamente, cara. Você não vai viver, então. Ou você vai estar com 35 anos na balada, entendeu? E não é o ideal. É uma coisa que a gente sempre fala, cara. Na verdade, a faculdade ela não serve só para desenvolver você tecnicamente. De longe. Você precisa desenvolver também um convívio. Você precisa... Ainda mais, por exemplo, numa federal, onde você tem um grupo de diversidade muito grande, o fato de você entrar em contato com diferentes realidades... Cara, isso gera um background muito bom pra você. Sim. Você sabe lidar com diferentes pessoas, você sabe atuar com diferentes pessoas. Então, assim, isso é bom pra caramba, cara. Então, o que a gente sempre fala, e às vezes até o pessoal vê com maus olhados, assim, é você realmente aproveitar a faculdade. Com não é certeza. você só, cara, chegar na faculdade, ser aquele cara caxias que não sai, que não interage com ninguém, que só estuda, que só quer ficar, tipo, fazendo coisa técnica, né, da faculdade, às vezes não interage, às vezes sai e ele pode ser muito frustrado. Totalmente. Às vezes ele sai, por exemplo, vai fazer uma prova de residência, tem uma atenção muito grande, uma ansiedade muito grande, não passa. Aquele cara que aproveitou, que soube entender cada momento da faculdade e acaba passando, que, cara, não é porque um cara foi magistralmente melhor na faculdade que ele vai ser melhor quando ele for um médico. Não, isso não quer dizer nada, não. E eu gosto justamente de questionar como foi a escolha pela medicina, porque é para as pessoas
realmente entenderem que a grande maioria não existe esse romance, né? De eu nasci pra ser médico. Exato, Aí eu não tinha essa clareza, eu fui porque fazia sentido pra mim, achei que era uma área que eu gostava, financeiramente ia me dar um bom retorno e ponto, entendeu? Não tem nada de eu nasci para ser médico, né? E aí no fim você acaba se identificando e aí sim você vai vendo suas habilidades. Mas justamente pro pessoal entender que você não precisa achar que você tem que ter, tipo... Muitas pessoas, não, você tem um dom. Não necessariamente. Exato, eu só sou um cara estudioso que gosta do que faz. Mas... É aquilo que a gente sempre fala, cara. Não é necessário você ter o dom, mas você ser padrão total. Com certeza. E se você é padrão total, você tem que ir atrás da Mad Masters, nossa patrocinadora. Pessoal da Mad Masters, gente, Mad Masters é uma das empresas mais sérias do ramo, que trabalha com produção de conteúdo, que trabalha com inteligência artificial. Um dos maiores ramos em crescimento agora é o ponto da inteligência artificial. Vai ajudar muito a construção da vida de um médico, tá? A gente comenta muito isso nos sétimos talks da vida. Então, se você quer trabalhar com inteligência artificial, construção de site, tráfego pago, quer aumentar a quantidade de pacientes que você tem dentro do seu consultório, quer aumentar a sua relevância e quer se tornar grande dentro de uma rede social com o objetivo de captar mais pacientes, chama o pessoal da Mad Masters. E, cara, depois dessa apresentação, então, fala pra gente, cara, como que foi essa decisão de escolher psiquiatria? Você falou que teve um contato ali com um familiar e tudo mais, que a gente sabe que psiquiatria não é algo que a gente entra em contato na faculdade. Sim. Assim como oftalmologia, acho que psiquiatria um pouco mais. Mas você vê ali um ambulatório, você vê ali mais ou menos, vê um paciente com ansiedade, um paciente com depressão. Também, Eventualmente ele passa numa emergência psiquiátrica e que ainda não é um baque, né, cara? Entrar em contato com o paciente psiquiátrico, muitas das vezes, pode ser um choque de realidade muito grande. Então, é algo que afasta muito. Até, assim, os médicos não psiquiátricos assusta muito você entrar em contato com um paciente psiquiátrico. Como é que foi ver esse desafio e encarar isso, assim, dentro da sua cabeça? Só eu, aproveitando o jabá aí, vou procurar a Mad Master para me ajudar. Consultório online, claro, cara, com certeza, velho. Para dar essa impulsionada. Exatamente. Mas, vamos lá. Pensando um pouco mais direcionado para a psiquiatria, assim, eu acho que antes de entrar nisso, eu acho que é importante falar da questão das ligas acadêmicas, por exemplo, lá na faculdade. Eu tive essa liga, mas eu fui depois para uma liga de cardiologia, tá? Para diversificar, eu queria pensar em outras áreas. E, cara, uma primeira coisa que eu acho que uma coisa que é muito comentada é que é isso, o exemplo arrasta. Assim. Eu entrei nessa liga e tinha um contato muito grande entre as pessoas que estavam na liga e as pessoas que já tinham formado, mas tinham um vínculo ali com a liga. Assim. E, cara, quando eu via o pessoal que tinha esse vínculo com a liga, cara, quase todo mundo tinha vindo para São Paulo, feito uma boa residência aqui em São Paulo e tinha voltado. Muitas pessoas da USP, da Paulista, do Einstein, do Sírio. E aí você fala, tipo, nossa, a primeiro choque de realidade, tipo, é acessível chegar nesses ambientes, sabe? Então, é possível chegar lá. Então, isso foi um primeiro contato, assim, e que me chamou muita atenção. E foi por experiências da própria liga que me acabaram me aproximando um pouco da psiquiatria. Uma experiência foi exatamente no estágio de enfermaria, em cardiologia, que eu fui de enfermaria e tinha um paciente que estava lá por um pós-infarto. E, enfim, tá lá, foi fazer cateterismo, foi fazer toda a investigação cardiológica. Eu lembro de estar conversando com esse paciente, não lembro exatamente, mas dá um nome fictício ali, o Sr. João, e perceber que, quando eu ia conversando com ele, a parte psicológica ali, o sofrimento psíquico, naquele momento era muito mais importante para ele do que a causa que internou ele, o infarto. Era ele pensando, como é que vai ser minha vida agora? Como é que... será que eu vou ter um bom futuro ainda? Eu vou ter saúde para ver meus filhos crescerem? Será que eu vou conseguir me manter no trabalho, né? Exatamente. Será que eu vou conseguir me manter no emprego? Como é que vai ser? E aquilo, naquele momento, era muito mais importante do que a fração de ejeção que ele estava, que a doença orgânica por si só. Então, aquilo me chamou muita atenção, assim, o quanto casos complexos, assim, muitas vezes vem um sofrimento psíquico gigantesco que muitas vezes é negligenciado. Eu diria que a maioria das vezes é negligenciado. Né? Então, isso foi um primeiro contato bem importante assim, com a psiquiatria que acabou... Te dando um start, assim. Assim. Teve outros que vieram posteriormente, assim. Uma outra coisa que me ajudou bastante foi... A minha faculdade tem ainda a monografia, o TCC, e como eu tinha feito a primeira liga, que era de saúde mental, eu resolvi fazer um TCC na área de saúde mental. Então, eu me juntei com uma professora titular lá, que é da psiquiatria, e ela coordenava um ambulatório de transtorno bipolar, inclusive, e
eu gostava muito, assim, eu ia para o ambulatório, fazia pesquisa nesse ambulatório, e aí nisso eu via assim, o trato muito humano que ela tinha, começou a me aproximar a questão das consultas psiquiátricas, ser consultas mais prolongadas, de você sentar, de você ouvir o paciente, de não ser aquela tocação de serviço maluca né? De todos os lugares. E aí tudo isso foi me aproximando assim, também um pouco mais da psiquiatria. E o grupo assim esse grupo que tinha psiquiatras, e psicólogos principalmente, era um grupo, cara, muito legal de se conviver, assim. A relação muito horizontal entre as pessoas, todo mundo batia o papo, todo mundo trocava aquela resenha tranquilo. E eu falo, pô, nossa, como esses caras são legais, velho. Como é legal estar nesse ambiente, sabe? Então, tudo aquilo foi me conquistando um pouco mais para psiquiatria, mas quando eu saí da faculdade ainda não sabia o que eu ia fazer, tanto que eu não fiz prova no 6º ano. Ah, você não tentou? Fiz. Nem tentei prova. Justamente por conta disso ou foi algo mais específico? Tinham duas. Uma porque eu tinha decidido que eu queria vir para São Paulo, fazer uma formação em São Paulo, e eu precisava de dinheiro para vir para São Paulo. Então falei, vou trabalhar para o ano para conseguir esse dinheiro. Perfeito. E o segundo é porque eu realmente não sabia. Então eu cheguei ali, eu tive experiências em várias áreas, mas quando eu terminei o meu 6º ano, eu estava ali meio que na dúvida entre psiquiatria, entre intensiva e entre a própria cardiologia. Entendi. Assim. E aí foi exatamente trabalhando como recém-formado, que isso ficou bem claro, assim. Porque o que foi que aconteceu? Eu comecei a trabalhar primeiro num posto, numa UBS, mas era uma UBS que era uma UBS um pouco diferente, assim. Era uma UBS meio que de suporte, não era uma UBS central da rede. Ela era uma coisa meio de retaguarda, assim. E aí, por conta disso, o fluxo era menor e me permitia ter, por exemplo, consultas mais prolongadas. Isso é uma coisa essencial, assim, que eu diria. E ao mesmo tempo que eu trabalhei nessa UBS, eu trabalhei também numa UTI. Isso é relativamente comum lá tem uma falta de especialistas muito grande. Então você vê, às vezes, até recém-formados trabalhando. O Lucas falou exatamente isso. Mas foi uma UTI assim, que eu estagiei por quase um ano nessa UTI. Então era você sabia como eram as coisas. Você tinha um pouco de conhecimento. Não chega a um ano, mas uns 6 meses ali eu acompanhei uns colegas que formaram lá. Então eu já conhecia mais ou menos como é que funcionava aquele ambiente. Tinha um grupo de diaristas muito presente. Então era um ambiente bom assim, de se trabalhar, apesar de ser UTI SUS, que é com todas as limitações, né? Com todas as limitações da UTI SUS. E trabalhei também numa UPA, cheguei a dar um outro plantão em um pronto-socorro cardiológico. E aí eu pude vivenciar um pouco cada uma das 3 áreas, assim. Um pouco de emergências cardiológicas, um pouco de UTI, um pouco da UBS, que eu tinha esse ambiente que eu podia fazer consultas mais prolongadas. E aí o resultado que eu pensei, cara, da minha vivência da UBS foi isso, cara. É isso aqui que eu quero, cara. Eu quero um local que eu possa, sei lá, fazer uma consulta de 1 hora, que eu possa conversar, entender um pouco melhor o paciente. Isso era importante para mim. E aí, quando eu fui ver as 3 áreas que eu pensava para mim, a única que se encaixava... Não é a única, né? Porque dá para se encaixar de várias coisas, mas que mais se encaixava nisso era a psiquiatria. E tinha todo ali esse suporte ainda do grupo de pesquisa que eu fazia parte, que gostava de mim, que me apoiava, que tentava me puxar para a psiquiatria. Então, tudo isso juntou para eu seguir realmente para essa escolha. Para definir realmente a questão da psiquiatria. Um exemplo de como o ambiente influencia, às vezes, na sua própria decisão, né? Cara, com certeza, assim, acho que completamente. Assim, por exemplo, meu irmão é anestésio. E aí eu fui fazer o estágio opcional da anestésio, lá, a disciplina na universidade, e não curti muito, assim. E aí eu percebi que ali minhas portas fecharam um pouco, entre aspas, porque eu não tive uma experiência tão boa quando eu estava lá. Talvez se eu tivesse uma experiência muito melhor, talvez hoje eu estaria fazendo anestésio, né? Então... Exatamente, né? A importância dos chefes, assim... Claro. Da qualidade do ambulatório, da qualidade do serviço, impacta, às vezes, diretamente na sua percepção do que é aquela especialidade e se você se vê fazendo ou não, né? Eu acho que isso realmente tem um impacto grande. Tanto que por isso que você vê, cara, quando tem alguma área de uma faculdade que é muito forte, por exemplo, lá na faculdade onde eu formei, endócrino era muito forte. Eles tinham um foco muito grande em endócrino, porque, assim, a família dos donos, a grande maioria era endócrino, mexia com endócrino. Então, assim, cara, endócrino lá era muito forte. Então, todo mundo que queria clínica médica, no final das contas, ia para endócrino e ia para lá. Porque, assim, tinha um ambulatório muito forte, você tinha muito paciente à beira-leito que você visitava. Você é estimulado, né? Exatamente. É aquele negócio, cara, o exemplo arrasta. Então, quando você se vê em alguém, quando você se vê num profissional que influencia você de modo positivo,
cara, a especialidade dele começa a pesar muito. Obviamente que não vai ser o decisivo, né? Às vezes, se você não bate com a especialidade, não tem jeito. Mas você captar as características positivas da pessoa é algo muito valioso, sabe? Com certeza. Muito parecido lá na universidade que eu formei. Eu diria assim, tranquilamente, uma das melhores formações de GO assim, do Brasil. E que isso convertia de que uma grande parte... Fizeram até um levantamento que algo em torno de uns 20% a 25% dos formados lá na Federal da Bahia iam para GO, assim, exatamente por conta dessas vivências da universidade, sabe? Exatamente, né? Agora, aquele canto que já é um pouco mais precário, né? Onde já não tem tanta estrutura ou já não tem uma preceptoria tanto ativa, acaba tendo um desejo... tendo mais desejo pessoal da pessoa, né? Sim. Às vezes um sonho, enfim. Não sei. E aí, então, você decidiu trabalhar um ano. Eu trabalhei também um ano. Eu não prestei prova no 6º ano, trabalhei um ano. O Vini chegou também a servir no Exército. E a gente sempre fala da importância de trabalhar um ano para realmente se conhecer, de você perder o medo dos plantões, de você ser um pouco médico mesmo, entender o cenário médico do Brasil, né? Dar o seu plantão na UPA, dar o seu plantão no postinho. E como isso impacta positivamente na residência quando você entra, né? Porque você já vira meio macaco velho, né? Porque você já não tem tanto medo das coisas, né? Então, você sentiu isso também? Essa percepção de chegar mais tranquilo na residência por ter trabalhado um ano antes? Total, cara. Total, assim. Porque na residência, lá no nosso R1, a gente tem uns plantões de 24 horas que a gente fica responsável pelo hospital inteiro, assim, hospital. E o hospital da psiquiatria, do HC da USP, é um hospital relativamente grande, assim. É IPQ, né? É o IPQ, Tem uns 100 leitos, pelo menos. Nossa, assim, tem 6 a 7 enfermarias diferentes. Apesar que você tá lá, existe um outro chefe, que é o IPQ, ele tem apesar da maior parte ser SUS, ele tem um componente meio saúde suplementar também. Então tem convênio, tem paciente internado particular mesmo. Então tinha um outro médico que você poderia ali de suporte também da psiquiatria, responsável pela parte... Pela saúde suplementar. Pela saúde suplementar. E que ele estava meio como seu supervisor também dentro daquela função. Mas você está dando plantão ali e não era infrequente ter uma intercorrência clínica. No meu primeiro ano de residência, no meu R1, enquanto dava plantão, no ano teve 3 PCRs dentro do hospital. Então, tipo assim, é hospital de psiquiatria, você que vai ter que tocar a parada, entendeu? Exato. Então, assim, isso me ajudou muito a ter uma certa tranquilidade, assim, porque você percebia que nesse plantão, que era um plantão muito de intercorrência, vamos dizer assim, a maior parte, apesar de ser no hospital psiquiátrico, a maior parte das intercorrências eram clínicas. Não eram intercorrências psiquiátricas. No meu primeiro plantão dentro do hospital, como R1, um paciente teve um AVC, sabe? E aí, totalmente clínico, nada totalmente clínico, assim. Então, ter tido essa experiência prévia, ter tido essa mão, assim, foi algo que me ajudou a passar com bem mais tranquilidade, assim, de forma geral. Esse momento de início que você está em meio que adaptação. Mais tenso, assim, né? Mais tenso, é um momento realmente mais tenso, assim, que você não sabe muita coisa, você tem muita insegurança, tem muito medo, o que é bom também, mas é bom você ser um pouco autodidata também nas coisas, assim. Tem um pouco mais de autonomia, na verdade. Exato. De falar, não preciso literalmente da direção, tipo, não vou perguntar tudo pro meu R2 também, às vezes, né? Tipo assim, não, algumas coisas eu já sei fazer e já tenho a liberdade de executar, né? Muito aquele conhecimento prévio que é bom que você tenha, né? Sim. Porque, por exemplo, cara, ninguém espera que você entre na residência sabendo psiquiatria. Tudo bem, você pode saber ali alguma coisa básica e tudo mais, mas agora, por exemplo, uma parte clínica, o seu R2 espera que você saiba. Na teoria, você deveria saber, entendeu? Sei lá, paciente que está internado na psiquiatria, mas começou com um quadro de pneumonia. Você não tem que virar pro R2 e perguntar, cara, o paciente está com isso aqui, o que eu faço? Pô, você identificou paciente com febre, paciente com tosse, escarro, bate um raio-x, tira um exame e começa a tratar. Se você tiver vivência, é excelente. Mas se o cara entrou direto também, não tem problema dele questionar também, né? Quanto mais você conseguir fazer coisas sozinho, sem sobrecarregar seu R+, também, né? E, por exemplo, você, pra mim, pelo menos a exigência mínima de você ser médico é você saber tocar uma parada. Você não pode se formar sem saber tocar uma parada. Obviamente, você não precisa ser um mestre de entubar, mas você tem que saber o fluxograma de como conduzir uma parada. Pelo menos. Né? E show de bola. A gente vai adentrar ainda a residência, as intercorrências que a gente sempre pergunta. Mas vamos falar um pouco agora sobre o seu ano de preparação. Então, você trabalhou um ano, você fez um pé de meia, falou assim, vou para São Paulo, quero ir para São Paulo,
quero uma informação lá, eu vi que o ambiente me propicia chegar lá, e isso é super importante, ver esses exemplos de ok, tem pessoas daqui dentro da minha universidade que eu sei que às vezes são normais e chegaram lá também. Né? Para mim isso é super importante. Exato. E você falou assim, não, vou me preparar. Como que foi? Você ficou lá na Bahia? Como que foi? Conta um pouquinho mais. Legal. Eu diria que minha preparação começou exatamente no meu 6º ano, entre aspas, porque eu fiz essas decisões e eu comecei a me organizar como seria o meu ano ali. Tipo, eu formei em fevereiro, sabe? Então, eu falei, de fevereiro até dezembro é um período que eu vou focar mais de ganhar um pouco de dinheiro. Eu estudava, mas eu estudava mais focado para o dia a dia ali, para as demandas da UBS, para as demandas de emergência, para as demandas principais de UTI. Então era isso que eu estudava. Assim, que já não deixa de ser um estudo para residência. Claro, exatamente. E nesse momento eu já fui organizando como é que seria o meu ano. Assim, eu coloquei lá, a partir de janeiro do próximo ano eu vou começar a estudar. Top. Então já foi começando toda essa preparação. Assim. Eu vou para São Paulo, eu vou gastar bastante dinheiro. Então esse ano eu vou focar em ganhar o dinheiro, mas no próximo ano eu vou estudar já desde o início, segunda semana. Eu comecei na segunda semana de janeiro a estudar e eu falei, tudo que eu tiver assim de disponível para me ajudar nessa preparação eu vou. Então teve a questão do cursinho, teve a mentoria, eu fiz curso de prova prática, fiz curso de entrevista, tinha comprado um banco de questões do 7º ano e comprei um Q7, né? O Q7 na época, que era um produto isolado. Aquele site antigo, cara. Sim. Um site antigo. E ainda tinha comprado um outro banco de outra instituição. Então, assim, eu falei assim, tudo que eu vou me dar a melhor preparação que eu puder. Você se muniu literalmente eu falei isso, assim, munição, literalmente. Eu falei, eu vou tentar dar a melhor preparação que eu puder. Talvez o meu erro principal no início foi a questão do trabalho, que é o erro mais comum de todo mundo, que é trabalhar demais no ano de preparação, assim. Porque eu trabalhava na UBS e quando eu comecei a iniciar minha preparação, eu estava trabalhando numa UBS 40 horas, mas era uma UBS mais tranquila, ainda consegui estudar. Mas é bastante ainda. Eu consegui estudar, então era tipo de segunda a sexta, 8 horas de segunda a sexta, e ainda fazia um plantão de 15 em 15 de 12 horas na UTI. No final de semana? No final de semana. É bastante. Então, assim, era 52 horas por semana, intercalado com 40, né? 52 horas e 40. Então, era pesado, mas eu já tinha uma programação de que no meio do ano eu sairia da UBS e ficaria com 1 ou 2 plantões por semana, e eu ficaria isso. E eu conversei com o Lucas na hora, Lucas. Isso que eu ia te perguntar, desde o começo você já estava com a mentoria? Já comecei em janeiro, assim, desde o início de janeiro. Então, eu falei, Lucas, eu preciso trabalhar ainda um pouquinho, pelo menos até metade do ano. Eu sei que eu vou atrasar um pouco a questão do cursinho até lá. Talvez eu demore um pouco para chegar no ritmo, mas eu já tenho uma programação no meio do ano de parar e fazer uma dedicação, não é exclusiva, mas com poucos plantões ali, às vezes, na maioria vou dizer ali, de junho para frente, a maior parte das semanas eu fiz tipo 12 horas no máximo. Ótimo. 12 horas, às vezes 24, e quando era 24, era as 24 horas seguidas, era um plantão de 24, não era 12. Então, eu tinha essa programação para ir acelerando mais no final e fazer uma coisa bem ascendente mesmo, assim. Top. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei, e eu tinha programado umas férias de 10 dias também no meio do ano, então... Que é importantíssimo. Importantíssimo. Parar, assim, um período, respirar. Para te dar um gás depois, porque senão você não aguenta não. É pesado, assim. Então, eu comecei, eu estudava... dentro da própria UBS eu consegui estudar, chegava em casa, ficava estudando a noite toda, a maior parte da noite, ia e fazia esse ciclo, e foi assim ao longo do ano inteiro, assim. E, cara, lógico, nesse ano vem, assim, inúmeras dificuldades, assim, inúmeras questões que chegam, assim. Então, totalmente. Eu lembro eu estava checando até isso hoje, antes de vir, que eu comecei com minhas metas, né, de fazer 400 questões por semana, de fazer uma prova no início, uma prova a cada 15 dias, de fazer questões de aprendizagem, questões de revisão, fazer questões de bancos gerais, enfim. Exato. E aí fui intensificando e fui ficando um tanto cansado. E fica mesmo, você fica meio cansado. Cara, se você não tá cansado, tá errado. Ainda mais com, 52 horas, 40 horas de carga horária de trabalho. Tá doido, você foi guerreiro. Aí eu lembro da primeira prova que eu fiz, assim, e eu lembro que quando eu comecei a ser mentor, as pessoas tinham muito medo de fazer prova logo de cara. Sim. Porque falava assim, não,
Porque se eu tiver uma nota baixa, eu vou tirar uma nota baixa, porque eu não sei nada, e isso vai me desestimular. Eu lembro a primeira prova que eu fiz tipo 51%, mais ou menos. Assim. A minha foi 44%. 51%, assim. E, cara, eu até fiquei feliz. Eu falei assim, pô, 51%, eu fiquei na metade. Tá bom, tá indo. E aí fui fazendo mais, fui aumentando esse ritmo, principalmente de questão e tal. Quando chegou no meio do ano, eu tava bem atrasado no cursinho, assim. Mas aí eu falei, não, agora é a hora de eu conseguir dar o gás, de recuperar esse tempo que foi perdido um pouco por conta do trabalho. Então eu consegui acelerar bastante assim, a questão dos estudos e fui aumentando, fui progredindo para de 1 para 2 provas por semana. Na reta ali, a partir de outubro, cheguei a 3 provas por semana. Mandou bem. Tive semanas, assim, por exemplo, teve uma semana, inclusive, que eu não trabalhei, assim, foi uma semana toda de estudo. De estudo. Que eu cheguei a fazer de quase 1.200 questões, sabe? Mas eu percebia também que pelo menos isso é uma coisa que valia pra mim, assim, que eu não consegui, tipo, até um dia que eu tinha as 24 horas disponíveis, eu não conseguia render, sabe? Tipo, eu chegava são umas 8 horas de estudo, já não rendia direito a coisa, sabe? Sim. E eu pensava assim, putz, daria pra encaixar outras coisas, não sei, um trabalho até de tele por um período curto, assim, fazer outras coisas. Porque eu lembro que alguns erros da minha preparação foi ter me privado muito das coisas. Assim. Isso que eu ia te questionar em relação à abdicação e em relação à saúde mental do processo. Cara, é isso. Cara, eu tava bastante ansioso de forma geral. Porque é difícil, hein? Porque é difícil, Tava bastante ansioso. É um período que eu descuidei da minha parte da saúde mental, assim, eu fazia, na época eu continuava um tratamento para questão, para uma questão mais ansiosa, assim, sim. Fazia uso de medicação, mas eu tinha deixado, por exemplo, de fazer... Atividade física. Tinha deixado de fazer atividade física, tinha deixado de fazer terapia, e eram coisas que iriam me ajudar melhor, assim, ia ser muito menos custoso passar por esse processo se eu tivesse feito isso. Porque eu falava assim, às vezes, não vou fazer atividade física porque eu quero estudar mais, eu quero... Isso, exatamente mas não rende, cara. Não adiantava. Mas seu cérebro não quer perder, não quer perder tempo, sabe? É um negócio que a gente sempre fala. Cara, é a maior armadilha de todas, você ser aquele aluno que não faz nada, obviamente, muitas aspas para esse nada, mas ficar o dia inteiro em casa, cara, você não consegue render o tanto. Tipo assim, o que eu achava melhor nos dias que eu acordava, fazia um plantão de 6 horas, chegava em casa, descansava e eu rendia muito mais. Porque, tipo assim, eu já fiquei ativo no início do meu dia, já dei uma descansada. Às vezes o cara tem o dia todo em casa, ele vai acordar mais tarde, ele vai levantar, vai ficar naquela preguiça, vai tomar café, aí vai tomar café, vai deitar de novo. Amigo, você perdeu a manhã toda. Não, tem gente que procrastina, hein? E tem aluno que é craque em procrastinação, cara. Meu Deus. Percebe. Mas é muito difícil essa parte. Pô, tem muita dificuldade de estudar. Como é que é a sua rotina? Eu acordo, aí eu fico vendo Reels na cama. Uma hora. Aí depois eu vou tomar... Dopamina barata. Vou tomar meu café, tomo café, volto, aí dou uma espreguiçada, vou pra academia, acabou amanhã. Já era amanhã. Sim. E assim, o legal de questionar isso pra você é porque você tá no caminho da psiquiatria, né, cara? Sim. Vendo de forma retrospectiva. Exatamente, né? E você vai atender muita gente, se já não está atendendo particular, consultório, a questão de, cara, estudantes de medicina que estão nesse processo e é um processo patológico, velho. Diga-se de passagem. Se você quer passar num grande centro, cara, você vai ter que falar muito não. Obviamente existem limites a não serem passados, mas que cada vez mais está mais difícil e mais ansiogênico. Sim, é um processo muito ansiogênico, né? Com as incertezas que você lida. Poxa, a gente veio de escola particular, né? Pra gente pensar que a gente poderia passar numa Unifesp, numa USP, cara, era custoso pra cabeça acreditar na gente, né? Tipo, se você que veio da federal ainda às vezes tem esse pensamento, né? Imagina pra gente que veio da particular também. Então, existem N fatores que influenciam esse processo, né? Então, pra mim foi muito difícil também. Cara, é muito difícil. E, cara, dentro da universidade, tinha bastante estímulo para fazer muita coisa. Assim. Até pensando... Porque você pensa nas grandes de São Paulo, você pensa tanto de currículo, várias outras coisas. Só que na Bahia, o principal processo seletivo lá de residência é o SUS Bahia, né? Que é basicamente quase todos os hospitais. Eu acho que agora está mudando com a questão do Enare, Enamed, esse crescimento de outros processos seletivos. Está mudando um pouco disso.
mas lá era meio que exclusivamente SUS Bahia. E SUS Bahia não cobra currículo. Não tem currículo. Então, a maior parte das pessoas não se preocupava muito em fazer um currículo, por exemplo, para fazer uma prova em São Paulo. Acho que é 2 provas, né? Tem a prova teórica, a primeira fase, e prova escrita, a segunda, não? Não, lá é uma prova, é uma fase única. Fase única? Uma fase única que tem tanto questões de múltipla escolha quanto questões abertas, basicamente. E não tem currículo, assim. Então, apesar de que a cultura lá das ligas acadêmicas eram culturas muito fortes, assim, sim, da galera de muitas pessoas irem para fora, para se especializarem, da galera fazer pesquisa mesmo dentro da liga, fazer projeto de extensão. Então, isso deu um currículo muito legal, assim. Eu diria que, sei lá, 70% do meu currículo na época da prova de residência foi um currículo direcionado para isso, né? Top. Mas aí, voltando, eu acabei fazendo um pulo assim, mas voltando um pouco o que você comentou, assim, de que se atende muitos pacientes, de que está numa rotina muito adoecida e quer lidar. E é engraçado isso, porque a gente atende algumas pessoas, e atende até pessoas, às vezes, até do mercado financeiro, que é do tipo isso, a pessoa está num ambiente muito problemático, hostil, pressão, mas assim, ele não quer mudar o ambiente dele, ele quer que você medique ele para ele tolerar mais estar naquele ambiente. Então é tipo assim, ele entende que o problema é o ambiente, mas ele não quer sair do mundo. Exato, assim, eu tenho um professor que ele comentava uma história que é isso, que ele vai atender uma pessoa da Faria Lima, assim, do alto escalão, assim, e ele falava, não, porque eu quero um medicamento porque eu tenho um problema na atenção, assim. Ali, o cara trabalhava 12, 14 horas por dia e o problema da atenção dele é porque os colegas dele conseguiam olhar 4 monitores ao mesmo tempo e ele não conseguia olhar 4 monitores ao mesmo tempo. Então, pô, se eu não tenho, como é que eles conseguem e eu não consigo? Provavelmente eu tenho um problema na atenção. Então, assim, é muito comum, muito mais comum do que vocês imaginam na psiquiatria, assim, de pessoas que estão com muitos problemas de trabalho importantes, muitos problemas na família importantes. E aí, enquanto aquela questão até um pouco meio trabalhista, social, familiar, enquanto aquilo não se resolver, a gente não tem talvez tanta expectativa de que o quadro psiquiátrico e psicológico vai se resolver mesmo, assim. Então eu tento ser um pouco franco assim com o paciente. Pô, você tem um problema grave no trabalho. Pô, esse remédio talvez vai te ajudar um pouco a lidar... Te dar uma estabilidade bioquímica para você lidar com aquilo, negócio. Mas... Você tem que lidar com aquilo, com a terapia. Você vai ter que lidar com aquilo de alguma forma. O grande problema também é a pessoa... assim, isso eu tô falando de voz da minha cabeça, né? Uhum. Às vezes eu acho que muita gente não quer muito uma solução assim complexa, sabe? Não, exato. Por exemplo, a pessoa não quer comer bem, fazer exercício, fazer terapia, estabilizar no trabalho, estabilizar com a família. Não, ela quer chegar e quer uma pílula. Sim. Então, cara, quero que você me passe tal negócio para que minha vida toda resolva. E aí é como você falou, você ser bem franco com o paciente, cara. Fala, olha, isso aqui pode te ajudar, querendo ou não, vai te ajudar ali em algo que você quer, mas enquanto a base de tudo não se resolver, cara, só vai acumulando problema em cima de problema. Exato. Ela quer tratar o sintoma, mas não quer tratar a causa. Exato. É basicamente isso, né? E o processo tá se encaminhando, não só o processo, como a própria residência. Suportar a residência também exige seus desafios, porque não é fácil. Exato. É uma exaustão ferrada, conciliando outros trabalhos também. Então, a nossa geração, acho que por ser mais imediatista, acho que acaba sofrendo bem mais com isso. A geração, de uma certa forma, está menos tolerando a sentimentos ou questões mais aversivas, que são comuns muitas vezes, né, do dia a dia. E puxando até um pouco de um gancho do que você comentou sobre você ser muito explícito, assim, direto e franco mesmo com o paciente sobre isso. Eu tenho um dos chefes nossos, ele costuma falar assim, que o bom médico é aquele que sabe tratar, mas o ótimo médico é aquele que sabe quando não tratar. Sim. Exatamente. Perfeito, isso assim. Cara. De tipo, você olhar para uma situação e falar, não, isso aqui não é remédio, cara. Isso aqui não é remédio que vai resolver sua situação, a sua vida, sabe? Exatamente. É igual quando você sabe indicar ou não uma cirurgia, né? Tem hora que você tem que saber contraindicar que não rola. Tem aquele mantra, cara, que assim, você demora 5 anos para saber indicar bem uma cirurgia e você demora 10 anos para saber quando não indicar aquela cirurgia. Perfeito. E, cara, isso se aplica muito. E quando a gente para analisar o processo hoje de estudo para residência médica, é muito do que você falou. Cara, a quantidade de gente que se medica hoje para, tipo assim,
eu preciso fazer 200 questões num dia. Tem um amigo meu que faz 150. Eu não consigo fazer 150, eu vou me medicar. Exato. Só que aí, uma cara, comparação. É uma banalização, na verdade. Vai sempre empilhando e empilhando, cara. E quando você para pra ver, o maior problema, entre muitas aspas, é a prova, né? É a pressão que a pessoa joga em cima da prova. Então é a pressão de entrar logo na residência, é a pressão logo de estar dentro de uma grande área, é a pressão de querer resolver logo a sua vida. E, cara, quando a gente para analisar, a gente é muito jovem. Eu tô com 26, na FAO com 26, você tá com 29. Tá com 29, então, cara, a gente é muito novo ainda. Com certeza. Então, tá com a vida, entre muitas aspas, encaminhada com essa idade, não tem porque a gente ter pressa, não tem porque a gente querer meio que achar uma alternativa para acelerar esse processo. No final das contas, você pode pagar um preço muito grande. Pode. Quantas pessoas a gente não vê hoje com dependência de substância? Então, a pessoa, para acordar e ir trabalhar, toma uma Ritalina. E para conseguir dormir, toma um Rivotril. E aí se enche de energético no dia para conseguir ficar acordado também. Então, cara, você vai empilhando um monte de coisa, sabe? E aí, vamos dizer assim, a população médica é um dos que está em maior risco disso daí. Com certeza. Né? Exatamente. Ainda mais na residência. Exato, assim. Que você tem com acesso muito fácil, né, a essas substâncias, vamos dizer assim. A esses estimulantes, esses sedativos, essas medicações para ganhar rendimento, de uma certa forma, são muito disponíveis, assim. Então, existe um pouco de cuidado a mais hoje, principalmente quanto a isso, assim. Até na hora de prescrever. Existe por exemplo, não sei a realidade de outros locais, mas falando diretamente lá do HC, existe um grupo específico de saúde mental para residentes. Caramba, para residentes bacana. lá, caso que algum residente sinta necessidade, precise. Eu sei que o grupo, principalmente da anestésio, eles ficam bem em cima dos residentes, exatamente por acesso a algumas medicações, assim, porque já tiveram casos de problemas de residentes que acabaram entrando numa dependência de algumas das medicações da anestesia, enfim. Então, hoje já tem um olhar assim, de um pouco mais de cuidado com essa saúde mental dos residentes, assim, perfeito, de uma certa geral. A residência de lá de psiquiatria, em geral, eles têm essa preocupação. Eles respeitam a carga horária? Respeitam. Lá se respeita a carga horária. 60 horas semanais. 60 horas semanais. Raramente pode ultrapassar um pouquinho e muitas vezes é abaixo, sabe? Sim. Então, em geral, tem um bom respeito, assim, são relações horizontais, existe um espaço para você falar, conversar um pouco, sugerir melhorias para a residência. Então, é um ambiente, em geral, muito bom, assim, muito gostoso de se estar. Que propicia o aprendizado, na verdade. Exato. Uhum. Voltando um pouquinho, cara, teve nos Estados Unidos aquele surto de Adderall, né? Não sei se fala assim. Adderall. É isso. Uhum. Que, cara, aqui no Brasil eu sinto que existe, principalmente entre médicos, a banalização mesmo de psicoativos, né? Principalmente para estudo, né? Eu acho que as pessoas não têm ideia do que elas estão se metendo, né? E inúmeras pessoas que eu conheço usaram, por exemplo, Venvanse na preparação. E eu lembro que eu me questionei na época, porque você vê tanta gente usando. Você fala assim, normal, né? Eu falo assim, caramba, velho. Será que eu tenho que usar isso aqui também, bicho? Porque não é possível. Exato. Eu nunca tive problema de atenção. Eu estudo 8 horas por dia, tranquilo. Meu foco lá, fazendo meus intervalos. Eu lembro que eu conversei com o meu psicólogo na época. Ele falou assim, cara... Não é para você caminho, usar, né? Cara. Uhum. Você não precisa... você tá usando isso... o seu cérebro interpreta como uma muleta. Imagina, você passa e você responsabiliza a medicação por ter te passado na residência, sendo que foi todo você que fez esse processo. E você vê as pessoas se perdendo nisso, porque eu sinto que se ela usa para essa situação, ela vai usar para alguma outra situação futura que ela precisar desse estímulo. Então, ela fica entrando num ciclo onde a cada intervalo ela não percebe, mas ela vai gerando uma dependência. Claro. Em situações de extrema necessidade, em que ela se sente insegura ou que ela precisa de um rendimento a mais, ela recorre. E eu sinto que o cérebro ele não tem uma noção de tempo. Se eu usei, por exemplo, o Venvanse há 2 anos e eu for usar agora, meu cérebro interpreta como a mesma situação, né? Eu precisava usar 2 anos atrás naquela situação e aparentemente, simulando, se eu estou numa situação parecida, eu uso novamente isso. E como que eu posso dizer? Tipo assim, eu só usei 2 vezes, entre aspas, né? Na minha próxima, eu posso usar de novo. Então, já tô também tendenciando um vício. Não sei se você consegue entender. É meio que você coloca como uma... Tipo assim, um momento que aperta, eu vou sempre recorrer ao negócio. Isso, exato. Já ficar com uma válvula de escape ali, né? Querendo ou não, muitas das vezes começa assim, né?
Então, hoje a gente vê a quantidade de médicos que são dependentes de medicação. Absurdo. Para dar plantão. Para dar plantão, para ter rendimento. Para ir de um plantão para o outro, ou para ir virado para residência no dia seguinte. E aí sempre vai recair muito nisso que você falou, não, Fábio? Do sentido de, cara, tudo bem, a pessoa pode não usar tanto, não caracterizar, por exemplo, uma dependência total da medicação, mas a pessoa percebe, pô, cara, minha vida tá muito puxada, não sei o quê, tem uma prova, tem um trabalho para entregar, ela vai recorrer à medicação. Ela vincula, exatamente. E aí, quanto mais coisa ela vai pegando na vida dela, quanto mais momentos ela vai tendo essa necessidade, vai empinhando cada vez mais. Era exatamente isso que eu até o momento que ela percebe e vê, cara, tô usando todo dia o negócio. Exato. Entendeu? Ele faz essa associação, né? Se tá difícil aqui, eu recorro à medicação, eu melhoro, então eu vou levando, né? E aí, para tirar isso depois e desfazer esse trabalho que ele mesmo construiu, é super difícil. E tirando a questão do efeito rebote, né? Exato. Os efeitos colaterais. Nenhum desses medicamentos são isentos, né? Exatamente. A gente teve um dos surtos grandes além dos estimulantes, né, da Ritalina, do Venvanse, mas muito dos hipnóticos, principalmente do Zolpidem, assim. Foi um surto, assim, porque não precisava de receita quase, né? Não precisava de receita azul. Agora é receita azul, sabe? E, cara, é um remédio, assim, se vocês acham difícil desmamar dependência de Rivotril, você não viu você não viu de Zolpidem, assim. É absurdo, bizarro. Assim, de a gente pegar no hospital paciente tomando 120 comprimidos por dia. De cara, 120 comprimidos já soube de 66. Nossa, já te internei também Ritalina, 40 comprimidos por dia de Ritalina. Cara, como a pessoa fica viva? Então, velho... O organismo vai gerando resistência, né? Vai criando uma resistência, assim, que é... É difícil, cara, imagina você ingerir 60 ou 120 comprimidos de Zolpidem. Quanto vem num negocinho? Acho que é 2,5, né? Tem comprimido de 5 e de 10. Não, mas quantos vem numa caixa, num frasco? Uma cartela, 30. 30. O cara literalmente toma... 4 cartelas num dia. Assim. Cara, é bem... mas é aquele negócio, cara. O seu corpo se adapta ao negócio. Isso. E principalmente médico, cara, só começa a parar... vamos dizer assim, a reconhecer que aquilo é um problema quando começa a interferir muito claramente. É tipo assim, cheguei no trabalho, deu alguma merda no trabalho, perceberam que cometi algum erro. E aí, é nesse momento que começa a ter um pouco de crítica, vamos dizer assim, de que agora tá ruim, tá sendo difícil. E a gente nem sabe, né, os danos a longo prazo do Zolpidem, né? Porque é uma droga nova. Sim, é um hipnótico que é muito parecido com um benzo, apesar de ter muitos anos não ser vendido como um benzodiazepínico. Assim. É muito parecido e tem muito, mas ele dá muitos efeitos, principalmente na questão do sono, algumas parassonias que a gente fala. E, cara, tem relato até de pessoas que fizeram crimes dormindo. Sob efeitos Zolpidem. Então, teve... Cara, não sei se você soube, teve um crime, na verdade, não foi da pessoa que tomava Zolpidem, foi do parceiro dela. Que parece que a esposa sempre tomava Zolpidem, e aí meio que já estava em processo de separação com o marido. O marido, tipo, meio que ela tomava, ele, tipo, aumentava a dose e tal. Eu não vou lembrar muito bem como era. E aí, ela, obviamente, entrava naquele estado de sonambulismo. Cara, tipo assim, assinou venda de carro, assinou mudança da casa pro nome do cara, comprou um monte de coisa. E aí, no final, ela foi ver, cara, não fiz isso aqui. Só que aí, tipo assim, meio que era num local que tinha câmera. Aí parece que ela instalou câmera em casa. E viu ela indo dormir e assinando. Que era literalmente ela. Era. Caramba, cara. Então, e tem um caso assim que um chefe contava pra gente, que era tipo um paciente dele que cometeu um crime sexual com o Zolpidem, assim. Então, era meio que um paciente que dormia, ficava mais sexualizado, dormindo, tava com a própria namorada, assim, a namorada achava esquisito, mas... Era a própria namorada, ela relevava um pouco, apesar de todos os problemas disso. Mas aí foi, tipo, ele foi para uma viagem, foi dormir numa chácara com amigos, tomou o Zolpidem e aí nessa chácara ele dormindo cometeu um crime sexual contra outra pessoa que estava na chácara, sabe? Caramba. E aí, tipo, conseguiram, por conta desse histórico, isso já era documentado em prontuário, já estava sendo documentado em prontuário, que ele tinha esses comportamentos sobre o Zolpidem, foi o que fez com que ele não fosse preso. Foi a única coisa, assim, podia já ter sido documentado pelo psiquiatra que acompanhava. Caramba, sabe? E assim, foi o único... Bizarro. Assim, salvou, assim. E é bizarro, cara. Zolpidem é uma medicação bizarra, assim, de efeitos colaterais. Tenebrosa. Isso que eu ia falar. E assim, hoje em dia o pessoal totalmente banaliza, pô. Totalmente, quantas pessoas você não conhece que, tô com dificuldade pra dormir, toma um Zolpidem aí, entendeu? Totalmente, e, assim, sem indicação, sem nada, cara. Nossa, isso aí... Tá, se tem uma coisa que eu não tenho é problema pra dormir. Cara, na residência? Rapaz, se eu fechar o olho aqui, meu parceiro, ó.
3 minutinhos, eu já tô roncando aqui, não precisa juro. nem do encosto, é só Exato. Não, cara, mas realmente, as pessoas, como a gente, eu acho que volta a questão do não sermos uma geração que tolera tanto mínimas coisas. Frustrações. Né? Então, Exato. qualquer coisa vira motivo para tomar Venvance, qualquer coisa vira motivo para tomar Zolpidem, qualquer coisa vira motivo para tomar anabolizante. Cara, o uso indiscriminado, né? de anabolizante é um absurdo, cara. Uhum. É um absurdo, né? Dentro das próprias faculdades, por questão de internet e tudo mais, né? Aqui em São Paulo é muito forte a questão do esporte. Uhum. Eu tive convívio próprio em relação a todo mundo de várias faculdades, inclusive meninas, né, cara? É bizarro, cara. É totalmente banalizado. E as pessoas não têm ideia do risco que elas correm. Eu convivo muito em meio de esporte, tipo assim, a quantidade de pessoa que usa qualquer coisa, cara, não é só tipo anabolizante, por exemplo, esteroide. É qualquer coisa que se encaixa como doping, cara. Tipo, assim, cara, sem pensar, tá ligado? Tipo assim, alguém vira e fala, usa isso daí que tu vai, por exemplo, sei lá, tu vai correr mais rápido. Foda-se, usa. Entendeu? Cara. Começa uma sensação... E isso, querendo ou não, bate muito na saúde mental. Bate muito, por exemplo, na insegurança, na ansiedade, da ânsia da pessoa de chegar àquele ponto. Obviamente que, cara, assim como qualquer outra coisa na vida, principalmente no âmbito dos estudos, cara, você precisa de tempo. Não adianta, você não vai ser um cara que vai virar um monstro em um ano. Você não vai virar um monstro em 6 meses. Não adianta, você pode, cara, se entupir de Venvance. Não vai conseguir. Mas é muito daquilo que você falou. A nossa geração, até mais a minha e do Nafal, é muito imediatista. Sim. É muito ansiosa. É muito sempre aquela geração que tinha tudo na mão. Quero procurar alguma coisa. Internet, 5 segundos você tá lá. Hoje em dia, até a internet virou obsoleta. É tudo ChatGPT. Exato. Você não tem mais... saco, digamos assim, para pesquisar alguma coisa. Você sempre vai no ChatGPT, né? E só pergunta para ele, entendeu? Isso é verdade. Mas bom, entramos num tópico que a gente nunca tinha falado aqui no podcast, muito bom. E vamos falar um pouco de como foi, cara. Você passou no HC, você passou em outros também. Como foi essa mudança também da como foi a transição de lá para cá, para essa selva de pedra que é São Paulo. Sim, sim. Cara, para escolher assim, as instituições que eu ia prestar, eu sabia que aquele ano eu ia me dar o meu máximo, fazer o meu melhor, e eu queria que fosse só um ano. Então eu mapeei ali mais ou menos todos os hospitais que eu aceitaria seguir e ir para residência caso eu passasse. E aí eu fui olhando ali as instituições, então eu prestei 8 provas de residência, assim, bastante. Cheguei a me inscrever em 10, só que só tem 2 que eu não fiz, que foi bem na reta final, eu já tinha passado em outras que eu tinha prioridade, então nem cheguei a fazer. Mas eu fui mapeando ali as instituições, que eu fiz as instituições da Bahia, as instituições que eu gostava de São Paulo, e cheguei a fazer o Enare e uma instituição em Porto Alegre, sabe? Então, assim, foram 8 instituições, 8 provas assim, que eu fiz. Cheguei aí para a segunda fase de todas essas provas que eu consegui fazer e passei em 5 das 8. Tá? Você passou onde? Eu passei na USP, São Paulo, passei na Unifesp. Top. Passei no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, passei no SUS Bahia e passei no Enare. Arrebentou. O Enare, assim. Arrebentou. E eu acho que o interessante de falar um pouco isso é que a minha preparação foi muito parecida, assim, o meu processo em todas as provas. Assim, eu repeti bastante. Pra você ter ideia, a minha primeira prova foi o Enare. Foi na hora que, quando eu fui fazer o Enare, eu nem tinha terminado assim, o cronograma do extensivo do meu cursinho, e foi minha melhor prova. Caramba. Isso que é engraçado, assim, porque as pessoas... Eu via muito relato das pessoas dizendo, cara, mas eu não tô fazendo, sei lá, nem 70%, por que eu vou testar, fazer uma USP, uma Unifesp, uma Unicamp da vida, sabe. Assim? Cada prova é uma prova, pô. Eu passei na USP e não passei na Santa Casa. Eu passei na USP e não passei na Unicamp, sabe? Exato. Então é isso, eu passei na Unifesp e não passei na Unicamp. Exato. Cada prova é uma prova. E... É o seu dia, é o seu momento, exato, cara. É o seu dia e prova, além de preparação, tem muita sorte. Total, sim, claro, cara. sorte, tipo... Total. Você acordar num dia bom. Você acordar no dia bom, você tá bem, você tá tranquilo, a cabeça tá boa, você se preparar ali até para entender um pouco como você vai chutar as múltiplas escolhas que você ainda não tem tanta firmeza, sim, sabe? Então, por exemplo, isso é importantíssimo. No meu ano, a USP, ela teve 8 questões anuladas. Sim. O 9. Foi 24, né? Foi 20... Foi 23. É 23 para 24. 23 para 24. Isso, é o concurso 24. Isso, concurso 24.
Cara, das 8, eu ganhei 7. Se eu tivesse ganhado 6, talvez eu não passasse. Se eu tivesse ganhado uma menos das anuladas, talvez eu não passasse. Então tem muito de sorte. Sim, assim, também. Cara, totalmente. Lógico, se você tá melhor preparado, é mais provável que a sorte apareça e te beneficie. Exato. Assim. Eu sempre uso a mesma frase assim, para os meus alunos. A sorte... ela pode acontecer com todo mundo, mas ela só é significativa para aqueles que se preparam. Não adianta nada, você é um cara que acerta 60 e você acertou 7 na sorte. 67, você não vai passar em lugar nenhum. Agora, se você é um cara que está bem preparado, se você fez 7-7 e você acerta mais 5, você vai para 8-2. Isso vale uma vaga. Exato. Isso vale uma vaga. Nem isso, ou o cara que fez 80 e acertou 2 na sorte. 8-2, isso vale uma vaga. Te dá uma gordurinha. Exato. Né? Perfeito, assim. E aí, assim, eu fiz todas essas provas... O currículo para mim foi uma coisa que me ajudou muito. Ótimo. De ter um certo impacto assim, e eu diria que foi o que me fez passar, por exemplo, em boa parte das instituições. Eu tinha um currículo bem assim, exatamente por essas vivências de liga e tudo, de ter feito pesquisa, ensino, extensão. Eu tinha um currículo que talvez que pontuava as principais coisas que pontuam no currículo, assim. E aí isso me ajudou bastante, assim, por exemplo, na própria primeira fase da USP, eu estava ali meio que no limbo, nas últimas vagas, que ainda estavam na primeira chamada. E aí, com a nota do meu currículo, eu subi algumas posições que me permitiu entrar, assim. Tranquilo. E foi o que me ajudou também em outras instituições, de certa forma. Perfeito. Então, foi mais ou menos assim. Acabei optando pela USP por várias questões, assim, lógico. Por ser, teoricamente, a melhor instituição para psiquiatria aqui no Brasil. Eu tinha ainda outras instituições, por exemplo, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre é um que me interessava muito, assim, eu ficava muito na dúvida, principalmente se eu não passasse na USP, por exemplo. Quando eu fiquei ali entre o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e a Unifesp, por exemplo. Mas eu falava, tem toda a questão geográfica, minha família é de Salvador, eu ir para o Rio Grande do Sul, sabe? Então, a logística é a logística muito difícil, assim, né? Então, tudo isso pesava muito, assim. Para mim, então, foi a opção de escolher pela USP. E essa transição, velho, sempre é muito difícil, né? Eu vivi minha vida toda na Bahia. Então, assim, você vir para São Paulo é algo... Sem conhecer ninguém. Eu conhecia, assim, os colegas de outras gerações que estavam fazendo residência aqui. Entendi. Então, eu já tinha alguns amigos aqui em São Paulo. Ótimo. Tá? Uma rede de apoio, assim, a galera que a gente se via muito. Inclusive, quando eu vim, inicialmente eu fui morar com um desses colegas. Legal. Tá? Mas a transição é sempre muito difícil, né? Então, tem duas coisas que eu acho que eu nunca vou me acostumar de São Paulo, que vai ser trânsito, é impossível. Tá? Trânsito, absurdo. Sábado, 10 horas da noite, sabe? E o tempo, cara. Tempo, clima... Há 2 dias atrás estava 30 graus. 30 graus. Aí hoje tá frio, aí depois começa a chover. Aí ontem choveu pra caramba, assim. Alagou a cidade inteira, sabe? Então, cara, isso é uma outra coisa que eu nunca vou conseguir me acostumar, assim. Mas é engraçado falar que foi muito mais fácil do que eu achei que seria. Que bom. Principalmente por conta que eu falei desse clima bom na residência. Assim, cara, o pessoal era muito acolhedor. Muito mais acolhedor do que eu pensei que seria, inclusive. Também. Você achou que fosse chegar ia ser encurralado? Cara, a minha turma tem 70% dos residentes da casa. Tem 30% bastante, de fora. Tem 30% de fora. A galera de fora tem algumas da Bahia, tem alguns de Minas Gerais. Acho que tem uma galera. São quantos? 22? 20. São 20 e tem 1 ou 2 estrangeiros também. Perfeito. Por R, né? Por processo seletivo. E o pessoal, cara, sempre muito acolhedor. A gente saía junto, a gente combinava até no final de semana, vamos almoçar junto, vamos no tal lugar junto. Então, eu diria muito tranquilamente que minha turma de residência cumpriu uma função de família mesmo. Que bom. Assim, te abraçou mesmo. Abraçou, assim. Deu conforto. E foi muito tranquilo para mim essa transição assim, inicial. Tá? E citando o que você falou, que a sua turma é 70% da casa... a turma dos R1 agora manteve esse padrão ou mudou? Não, parece que foi bem diferente, assim. Eu acho que está em torno de 40% da casa só. Deu Parece que a minha turma é que foi um pouco fora da curva. Do padrão, sim. Fora do padrão. Assim, geralmente é uns 50%. 50% da casa, 50% fora. Mas a minha turma era foi um pouco diferente. Assim. Entendi. Foi um pouco fora desse padrão. Assim. Acho que vem mudando muito também, cara. Por exemplo, a nossa turma não tem ninguém da casa.
Dos 13 residentes, nenhum é da Não, foi a primeira vez escola. na história. Foi a primeira vez na história da oftalmo da escola que ninguém foi para a segunda fase da oftalmo. E logo da oftalmo, que é uma das áreas mais... Que é a menina dos olhos de ouro da Unifesp. É a galinha dos olhos de ouro. E assim, disparado. Cara, uma coisa que a gente percebe muito, e acho que você deve ter percebido isso quando você estava como mentor, é que, cara, quem é de fora tem um âmbito de querer passar aqui muito maior. Porque pensa comigo, a pessoa que é do HC, a pessoa que é da escola, a pessoa que é da Unicamp, pô, cara, ela já tá num centro muito grande, entendeu? Então, para ela, aquilo não é algo novo. Sim. Talvez ela não dê a devida importância, não a devida importância, mas ela não tem a mesma ânsia que uma pessoa que sonha em passar num grande centro, por exemplo. Sim. Pô, pra mim, cara, era tipo pra assim, era... vir ou morrer, entendeu? Exato. Cara, era esse nível de dedicação. Isso eu fico pensando um pouco sobre isso também, que existe uma certa... Eu tinha um certo receio inicialmente, porque eu falei, pô, a galera toda do HC, não sei se vai ter uma competitividade interna, isso me incomodava um pouco, mas muito diferente de tudo isso. Que bom. Que aconteceu. Isso foi muito, muito positivo, assim. Mas eu percebi que dentro do pessoal é uma galera meio assim, é tão natural ir para o HC, o pessoal que já está internamente, que a galera às vezes nem presta outras provas, sabe? Já, só prova. Sexto ano, só vou prestar HC. Não vou prestar Unifesp, Santa Casa, Unicamp. É bem só HC. Quero prestar só HC. E se precisar não, se precisar eu tento depois. Exato, mas eu sinto que hoje mudou muito, cara, porque o próprio pessoal do HC não tá conseguindo passar no HC. Exatamente. A gente nivelou muito. A prova vem diferenciando muito, cara, vem ficando cada vez mais difícil. É porque a gente nivelou as coisas, né? Exato. O cursinho, top pra todo mundo. Sim. Se você não sabe estudar, mentoria. Então, se você tem um desejo, você aguentar se abdicar... Sim. Eu fiz particular com o cara do HC, tem o Henrique, que é meu R igual, grande amigo nosso. Por mais que ele tenha feito o HC e eu tenha feito uma particular, a gente tava lutando pela mesma vaga, igual o Vini. Sim. Então, se eu me dediquei na faculdade, igual ele se dedicou, e a gente se dedicou idêntico no cursinho, não é porque ele do HC que ele tem uma garantia. Sim, que ele claro. vai passar em tudo. É que eu acho que também antigamente, cara, assim, há uns 10, 15 anos atrás... Essas faculdades, eu acho que elas estavam muito na frente assim, do ensino. Sim. Assim, bizarramente. De, por exemplo, o cara se formar com uma bagagem clínica cirúrgica muito maior que o cara que vinha de outro lugar. E agora com acesso à tecnologia, quase com a mercantilização, entre aspas, da medicina, né? Você tem locais que tem muito dinheiro. E... pelas essas particulares terem um acesso maior agora a dinheiro, quem quer realmente, cara, tem estrutura, consegue. Quem é uma faculdade, obviamente, séria, né? Perfeito. É isso, claro. Isso tudo tá mais democrático nesse Exatamente. sentido. Apesar de que ainda tá dependendo muito da parte financeira, que as coisas são muito caras. Democrático financeiramente. Democrático para quem pode pagar, né? Para quem pode pagar, exatamente. Exato, porque hoje, se você for fazer um cursinho, uma mentoria, você vai gastar aproximadamente 20 mil reais, se não mais. Exatamente. E assim, hoje os cursinhos se preparam, não. Antes era só no sexto ano, agora quinto ano, sexto ano. Agora tem um produto antes do internato. Exatamente. Já alguns métodos de estudo e coisas para antes de chegar no internato. E então agora já tá cada vez mais precoce, né, as coisas também. Mas aí a pessoa vai... nós não somos defensores do cursinho 2 anos. A gente não defende realmente a ideia do cursinho para 2 anos, porque Sim. a gente sabe que é totalmente incongruente você tentar se preparar 2 anos estando na faculdade. Primeiro que se você fizer uma faculdade boa, de fato, o seu internato vai ser puxado e você não vai ter o tempo necessário. E se você está no internato, você está lá para aprender. Então, por isso que a gente, não sei se na época que você era mentor, já tinha mentor internato. Tinha, não. Então, foi lançada a mentoria internato. A mentoria internato consiste em pegar aquela pessoa que está no rodízio de cirurgia, por exemplo, e mostrar para ela, você vai estudar aquilo que você está vendo no beira-leito, a gente tem aqui as aulas com aquilo que mais é importante, mas a gente está montando um calendário para você daquilo que mais cai nas provas em São Paulo para você complementar o seu internato. Junto a isso, você tem uma reunião de mentoria, então a gente está fazendo com que a pessoa estude no rodízio dela, veja os casos da enfermaria dela, complemente isso com aquilo que é mais importante, para que ela chegue com uma base mínima necessária para que, se ela determinar no 6º ano eu vou realmente fazer o meu ano de preparação, ela já tem uma facilidade maior. Mas é que a grande maioria dos cursinhos, eles geralmente eles desvinculam o internato do estudo, né? Sim, então, às vezes você roda em GO, você tá vendo pediatria no cursinho, entendeu? Você não aprende nada. E agora a gente está formulando um produto pro Enamed, porque não sei se você viu, que no 4º ano vai ter uma prova global. Meio teste de progressão, assim. Teste de progressão. Só que vale 20% da nota da residência.
Nossa! Então é aquilo que a gente fala, Entendeu? cara. A prova do quarto ano vai valer 20% da nota do sexto ano quando você fazer. O sexto ano vai valer 80% e do quarto vai valer 20%. Ou seja, você vai ser obrigado a estudar mais precocemente. Assim. E, enfim, cara, aquilo que a gente fala. Se você quer ser aprovado, se você quer ser padrão total, mentoria internato. Mentoria internato no quinto ano. Quinto ano, como ele falou, mais de 40 mil questões comentadas, flashcard, mentoria quinzenal com um maior grupo de mentores. Você tem Geiba, você tem Danilo Quadros, você tem gigantescos nomes da medicina, você tem aulas sincronizadas com o seu rodízio. Sim, perfeito. E para você chegar com uma base não só para preparação para residência, cara, mas precisa ser um bom médico. Então, é isso, cara. E sexto ano, mentoria residência com os caras. Em algum momento você vai precisar ali, meu Deus, meu paciente da enfermaria está tratando uma cistite, mas ele teve uma PCR. Mentoria internato resolveria isso. Perfeitamente. Vai te ensinar como faz uma PCR. É isso aí, cara. E conta pra gente, Vitão, como que é dividido então a psiquiatria no HC, né? Então, tipo, o R1, vocês geralmente o foco, o enfoque é no quê? O R2, vocês vão mais para essa área, como que é? Legal. Eu já vou entrar nessa questão, só queria fazer uma complementação. Claro. Que era algo do tipo, essa questão de estar cada vez mais precoce as coisas e de defender, por exemplo, um ano só de preparação. Eu lembro que quando eu iniciei o meu cursinho no início de janeiro da minha preparação. Uhum. Só que eu fiz a compra, vamos dizer assim, já em outubro, mais ou menos. E aí eu lembro de ter recebido uma mensagem assim no WhatsApp, sua compra já está disponível e tal, você já pode acessar o produto do ano anterior, se você quiser adiantar. E era algo do tipo assim, você vai perder tempo? Tinha uma mensagem meio assim, vai perder tempo? Vai perder tempo? Você vai ficar atrás dos seus concorrentes? Tipo, acesse agora, já comece agora. Isso, tipo, em outubro eu lembro que fiquei meio ambivalente, assim, meio assustado, assim, puta, será, velho? Será que eu já deveria estar começando, sabe? A gente fez agora uma call com os alunos que já fecharam a mentoria para 2026. Sim. E é exatamente isso, gente. Não, como que eu já posso estudar para adiantar? Não é para estudar para adiantar nada. Aproveita suas últimas férias do quinto ano, entendeu? Sim. O seu ano vai ser cansativo o suficiente. Eu te garanto. O seu ano vai ser de estudo. Fique tranquilo. Sim, né? sim. Não queime largada, cara, porque chegar quebrado lá no fim de outubro, morrendo, muita gente não dá conta. Então, é aquele ano de suar sangue mesmo, né? Sim. Mas vamos lá, falando assim um pouco da residência de psiquiatria do HC. Assim. Então, o R1, o R2 e o R3, ele tem funções diferentes. Assim. Sim. Então, tem poucas atividades que está todo mundo junto. Tem bastante, assim, falando especificamente do HC, como a gente estava no papo aqui antes de começar a gravação, de que lá tem primeiro, uma questão, vamos dizer assim, de recurso tecnológico muito importante. Isso é muito relevante. E muito capital, muito recurso humano, assim, de ter muito assistente, de ter muita gente mesmo. Você está, às vezes, no ambulatório, tem 3, 4 assistentes para você discutir um caso. Se tem ambulatório, chega a ter, 7, 8 assistentes. Toda enfermaria tem pelo menos 3 pessoas para discutir o caso. Então, você tem ali uma vivência muito grande. Assim, uma preceptoria ativa, Uma preceptoria, exatamente. Muito assistente, muita preceptoria ativa. E muito voluntário. Tem muita gente que está lá voluntário mesmo, assim, dentro do instituto. E aí, por conta disso, a gente não tem... Não sei se é exatamente por conta disso, mas a gente não tem... As atividades meio do R1, R2 e R3 são meio independentes entre si, assim. Tem uma coisa que é comum em todas e que é algo que está crescendo na psiquiatria e de forma geral, mas que é bem forte lá na HC, é vivências de psicoterapia mesmo. Então lá, por exemplo, além de pacientes de psiquiatria clínica, vamos dizer assim, você tem que ter pacientes de terapia, que você vai ser o terapeuta do paciente. Você não tem função médica ali. É terapeuta. Mesmo você ser terapeuta, e você tem grupos de supervisão em todas as áreas da terapia. Legal. Mas para psicanálise, tem para áreas comportamentais, psicodrama, junguiana, enfim. E, cara, eu acho essa vivência muito, muito rica. Assim, muito, muito rica. E essa é uma das poucas atividades que é comum a todos os R1, R2 e R3, sabe? Você tem uma aula teórica, você tem supervisão para discutir os seus casos, assim, uma troca ali, e você começa a aprender outras habilidades que vão muito além do conhecimento hard skill ali mesmo da psiquiatria. Então, você aprende ali a
a entender um pouco do ambiente que o paciente vive, da relação com a família, dos problemas exatamente no trabalho, como ele lida com conflitos, você aprende, enfim, inúmeras habilidades, a lidar exatamente a conversar, a lidar um pouco com família, como acabou comentando. Então, cara, isso dá uma visão mais integral da coisa, assim, que é muito legal, assim, eu acho muito, muito interessante, acho um dos pontos altos, assim, da residência de psiquiatria lá do IPQ, e eu, conversando com outros colegas, eu vejo que isso é uma crescente na maior parte dos serviços, assim, pelo menos aqui em São Paulo, isso já está começando a crescer, eu acho muito legal. Mas, assim, além disso, tem outras atividades. Uma outra atividade comum, que entre R1 e R2, que também é bem interessante, é uma atividade de entrevista. Cara, psiquiatria, exame complementar dá muito pouco, é muito mais para afastar outras causas do que para confirmar qualquer tipo de diagnóstico. Então, é uma área muito demandante da entrevista psiquiátrica, vamos dizer assim. Então, tem entre R1 e R2, todas as sextas-feiras, uma atividade que tem um chefe convidado e chama um paciente da enfermaria que está internado ou um paciente do ambulatório assim, para ser entrevistado pelo chefe, para os residentes verem os chefes entrevistando para aprender técnicas de entrevista. A ideia é aprender técnicas de entrevista, assim. Então, tem um chefe que é melhor, tem uma semana que vai vir o chefe que é melhor em bipolaridade, aí tenta casar um paciente transtorno bipolar. Tem um chefe que é melhor em depressão, tem um chefe, enfim, por cada diagnóstico, assim. E é importante exatamente isso, você aprender técnicas de entrevistas. Primeiro, tem uma questão, dá uma reduzida na onipotência médica, assim, que é você olhar assim, cara, até aquele cara mega experiente, às vezes tem dificuldade gigantesca para tirar uma história de um paciente complexo, assim. Eu lembro, assim, na minha enfermaria, no R1, de ter casos mega complexos, assim, de vir professores de todos os departamentos, assim, e chegar e falar, cara, enfim, não sabe o que é que esse paciente tem. É isso, sabe? E uma das dinâmicas por mais do que eu diria assim, da psiquiatria, uma das dinâmicas da psiquiatria é que o tempo é muito importante. Às vezes, no tempo T0 ali, vamos dizer assim, o paciente se mostra de uma certa forma. Aí no T1 mudou completamente, aí você muda o diagnóstico. Aí chega no T2, volta para o primeiro, assim. Então é uma coisa muito... maleável, né? Muito maleável, e uma coisa que demanda muito tempo, assim, acompanhamento, tempo... até porque tem critérios diagnósticos que falam, né? A presença do distúrbio por mais de 6 meses, né? Exato. Isso. E assim, acho que o grande ponto da PQ, a gente até falou na entrevista passada, é que você não tem algo orgânico para ver. Por exemplo, um sopro cardíaco, cara, você bota o esteto, você bota ali e acabou. Você deu o diagnóstico, você sabe o que tem. Agora, com um paciente psiquiátrico, é o que você falou. No momento 0, eu acho que ele tem depressão. No momento 2, não, pode ser bipolar. Não, no momento 3, pode ser esquizofrenia. Não, no momento 6, um outro totalmente diferente. Aí que vai muito da entrevista que você falou. Né? Você conseguir essas skills para conseguir tirar do paciente as informações. E às vezes é o acompanhamento longitudinal mesmo que vai dar o diagnóstico final. Assim, você não vai chegar naquele momento em um diagnóstico. Você vai chegar numa conduta, no que você acha que dá para fazer no momento, mas um diagnóstico, às vezes, isso demora bastante tempo. E às vezes não acontece, às vezes não acontece, A gente tem um ambulatório longitudinal, assim, de 2 anos com alguns pacientes, e que tem um paciente que eu acompanho assim, há uns 8 meses, que até hoje eu não cheguei no diagnóstico dele, assim, sabe? E uma coisa, agora uma curiosidade. Quando você atende um paciente, ele se torna um paciente seu ou ele é um paciente do ambulatório? Todos os ambulatórios, quando o paciente passa pelo residente, ele é seguido pelo residente até o final do ambulatório. É isso que eu quero saber. Isso. Ele é seu paciente? Ele é seu paciente. Como que você faz? Como que você consegue conciliar atender o ambulatório e esses seus pacientes? Não, os pacientes fazem parte do ambulatório. Sim. Fazem parte do ambulatório. Então, ele só vai retornar quando você rodar naquele ambulatório de novo? Não, é isso. Os ambulatórios lá, eles têm ambulatórios semestrais, tem ambulatórios anuais e bianuais lá. Então, você geralmente tem pastas fixas. Os pacientes fazem parte das pastas. E aí, o que vai trocando é o residente que vai herdar aquela pasta. Entendi. Então, assim, tem um ambulatório que é anual no R1 inteiro. Quando você vira o R2, o R1 que entrou vai herdar a pasta com seus mesmos pacientes. E aí vai continuando. Geralmente entendi. É assim que funciona. Entendi. Boa. Então é assim mais ou menos que funciona. Então essas 2 atividades que eu falei,
tanto a questão da psicoterapia quanto essa questão da entrevista são as atividades que são comuns, assim. Eu acho que uma coisa interessante também, só complementando da entrevista, é que exatamente a psiquiatria tem uma certa diferença que ela é muito pouco objetiva, sabe? Essa subjetividade conta muito, cara. Até feeling, assim. Total. Cara, eu lembro de ter, no início do R1, discutindo um caso com um chefe, e o chefe virar assim, perguntar dados nada objetivos. Tipo, o que é que você sentiu atendendo esse paciente? Ele fala assim, você sentiu raiva? Você sentiu... você ficou com ódio desse cara? Você sentiu pena? Você conseguiu se conectar com ele? E aí, às vezes, você não entende no início. Cara, mas qual a relevância disso, assim, no início? E, cara, quando mais você vai pegando experiência, o que você sente no contato também com o paciente conta muito, cara. Caramba. Conta muito. E o que eu acho interessante da psiquiatria é isso. Quando a gente tem as discussões dos casos, pega um caso complexo da enfermaria, é um local que é diferente, sei lá, de uma área, das vezes, da clínica médica ou da cirurgia, que o cara apresenta o caso, apresenta, sei lá, algumas hipóteses, e na maioria das vezes se chega a um consenso. Cara, na psiquiatria é o lugar onde você pode ter 50 pessoas avaliando um paciente, cada um chegar numa opinião diferente e em um caminho diferente de como conduzir o caso e tratar, sabe? Essa variação entre os observadores é muito grande dentro da psiquiatria. E essa subjetividade é que eu acho uma das coisas mais legais assim, da psiquiatria, apesar de se tornar um pouco mais difícil também. Com certeza. Muito, muito mais complicado, um pouco mais difícil, sabe? Então... Vou voltar agora para não me perder. Então, essas são as duas atividades comuns assim, na residência. No R1, a gente passa pelas manhãs, geralmente, nas enfermarias, vamos dizer assim, iniciais. Então, tem enfermaria de psicose, tem enfermaria de depressão, tem enfermaria de impulsividade, tem o hospital dia, quando os pacientes só vão lá, passam um dia, vão para casa, mas voltam quase todos os dias. Caramba. E tem alguns ambulatórios nos turnos da tarde. Então, tem um ambulatório de UBS, tem um ambulatório até de teleconsulta também, que é bem interessante, até com uma questão meio de matriciamento de outras unidades. Sim. Então, a gente acaba ficando como uma referência para suporte para unidades de atenção básica em outros municípios. E aí tem ambulatórios gerais e alguns ambulatórios de especialidade, assim, no R1. E ambulatórios até bem diferentes. Então, assim. É mais psiquiatria geral também, no R1. Mais psiquiatria geral, com alguns ambulatórios um pouco diferentes. Assim. Lá tem ambulatórios de transtornos somáticos e dissociativos. Que é uma coisa que você não vai ter um ambulatório desse em nenhum outro lugar, talvez, do Brasil. Entendi. Sabe? E talvez isso é uma coisa muito peculiar e que eu nunca entendi muito, mas conversando com os colegas, isso vai ficando, às vezes, um pouco mais claro de que, às vezes, a gente tem muitos ambulatórios que são, vamos dizer assim, ambulatórios tradicionais, porque quase toda a residência de psiquiatria vai ter um pouco de enfermaria, vai ter um ambulatório de depressão, de ansiedade, para as grandes doenças, né, da psiquiatria. Mas lá tem vários ambulatórios assim, de coisas mega específicas, em que você vai tratando essas outras coisas gerais muito como comorbidade, na verdade. Então, lá tem um ambulatório só de transtorno dos impulsos, que vai ter vários pacientes de jogo, tipo de tigrinho. É isso, vai atender o dependente de tigrinho, sabe? Caramba, sabe? Cara. Vai ter o ambulatório só... E aumentou isso aí depois da... Claro. Vai ter um ambulatório ali só do toque. Tem um ambulatório só de sexualidade, cara. De psiquiatria e sexualidade, sabe? E que tem ali tanto de parafilias quanto, enfim, uma série de outros transtornos, e você vai atendendo muitas dessas coisas gerais, muito como comorbidades dos pacientes desses ambulatórios, sabe? Entendi. Então, tem algumas vivências que são muito ricas nesse sentido de você ver algumas coisas que você não vê em outros centros também. E você discutir, assim. Outra coisa que eu acho muito rica é você ter... você tem 100 chefes diferentes e você vê a opinião de como cada um conduziria de uma forma diferente, talvez no mesmo caso. Entendi. Então, um pouco mais ou menos... para esse lado que vai o R1. O R2 é 100% ambulatório, tá? Zero enfermaria? Zero enfermaria. E você já se sentiu pronto para dar um plantão, por exemplo? Cara, no R1, a gente tem desculpa, só complementando, tem um plantão desse que fica dentro do próprio Instituto do IPQ, que é um plantão meio que de intercorrência, de algumas admissões que vão ter que acontecer, mas mais de intercorrência e admissão. E tem um plantão de emergência na Paulista, na Unifesp. Tá? Então tem esse plantãozinho lá, e aí você pega um pouco de mão de emergência. O nosso não tem
a vivência de emergência não é tão forte no Entendi, HC. tá. Mas você pega ali uma boa parte para você conduzir, assim, para você conduzir pelo menos o básico, para você chegar bem. A Paulista tem uma vivência muito forte de emergência. É bem diferente assim, do IPQ. Já o R2 é isso, é 100% ambulatório e interconsulta também. O interconsulta no HC inteiro, que é uma loucura. E é loucura, pô. Porque você tem ali vários institutos, você atende ali o Instituto Central, que tem 11 andares, com todas as especialidades, Instituto de Ortopedia, Instituto de Cardiologia. Então é meio loucura assim também. E aí o R3 você volta para ter enfermarias, já enfermarias mais especializadas. Então enfermarias de geriatria, de transtornos alimentares, enfermarias ali... você tem uma vivência de forense, você começa a ter vivências nas subs, basicamente. Perfeito. Principalmente nas subs ali. E ambulatório à tarde. A enfermaria de manhã, ambulatório à tarde. Algumas vivências, tem um certo estímulo à parte científica também. Então, você pode ter um turno livre na sua grade para fazer atividade científica. Legal. Então, e também no R3 eles oferecem alguns estágios internacionais se você tiver esse interesse mais científico também. Então tem um estágio para Yale, nos Estados Unidos, tem estágio para Estocolmo, lá no Instituto de Karolinska, mais voltado para a área de pesquisa, para quem interessa mais para a área de pesquisa. Assim. Legal. Então tem um pouco dessas vivências. Mas eu acho uma residência muito completa. Assim. Uma residência muito boa. E assim, em São Paulo você tem residências muito boas de forma geral. Assim, aqui é um local que você tem a Paulista, você tem a Santa Casa, o IANSP, a Unicamp, a USP de Ribeirão. Eu não conheço muito outras para ser sincero. Mas todos são bons serviços. Mas em geral, os serviços em São Paulo são muito completos assim, para essa vivência. E vai melhorando um pouco da questão da carga horária, R1, R2, R3, ou se mantém a mesma? Cara, isso acaba sendo... Eu diria que R1 é um pouco mais pesado, R2 fica um pouco mais tranquilo, mas no R3, porque a enfermaria você tem que chegar sempre cedo, você tem que evoluir. Dar uma às vezes você tem pendência, depois do ambulatório você tem que voltar para a enfermaria para resolver pendência. Sim. Então eu acho que os anos de enfermaria, R1 e R3, são um pouco mais pesados. Entendi. Sabe? O R2 é um pouco mais... Eu acho um pouco mais leve, mas isso a opinião das pessoas é muito controversa, porque tem gente que gosta de enfermaria e o ano, vamos dizer, só de ambulatório, às vezes acaba ficando muito maçante. Porque é só ambulatório, é só atender paciente. E tem gente que não gosta. Que cansa, né, cara? Cansa. Você ficar 12 horas lá atendendo ambulatorialmente cansa pra caramba. Na enfermaria você consegue sentar um pouco, você tá evoluindo sentado, você tá pedindo as coisas de boa na cadeira, né? Agora o ambulatório... Cara, e lá no oftalmo, velho, assim, a gente tem ambulatório que bate 110 pacientes. Nossa, cara. 120 pacientes. Cara. Então você não para um segundo, cara. Você não para. É 100% contato com o paciente. E pega um paciente inteiro, dilata e traz outro, e discute um, e bota outro na lâmpada, e outro você vê o fundo de olho, cara. Então... E as pendências burocráticas do R1, né? Claro, ele falou que o R3 iria pra enfermaria depois. Com certeza no oftalmo era a gente que iria. Depois do ambulatório, vai lá o R1. Resolve lá essa pendência, ou o R2. O nosso R3 nós da escola... O corpo docente valoriza muito a questão da prova de título, né? Do CBO, que é o Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Então, o terceiro ano ele realmente é um ano assim mais tranquilo, porque os meninos realmente assim vão se formar muito acima da média e se ferraram o suficiente em 2 anos para aprender, né? Você foi exposto dessa forma. Então, eles ficam mais tranquilos, os turnos são mais cirúrgicos, tem um ambulatório, mas tem muita mais grade livre para você poder estudar, porque eles valorizam muito a questão da gente se manter em primeiro lugar da prova de título, entendeu? Então, é uma pressão interna nossa, né? Não é explícito isso, mas a gente sente isso, né? Eles realmente dão um pouco uma aliviada assim para a gente poder arrebentar nas provas. E basicamente é isso, né? E teve alguma situação assim... Alguma história que aconteceu na residência que pode ser engraçada, pode ser diferente, pode ser assustadora que você queira contar pro pessoal? Cara, sempre tem, né? Sempre alguma tem. Vivência história engraçada e meio... Sempre tem, assim. Então, por exemplo, deixa eu pensar... É um pouco difícil, assim, quando a gente fala, cara, como é que eu pensar? É difícil. Mas, cara, veio tanto de situações engraçadas quanto de situações meio trágicas, assim. Então, no pronto-socorro da Unifesp, cara, a psiquiatria às vezes tem muito de uma questão social que não tem tanta relação com uma doença psiquiátrica, assim. Então, não é infrequente chegar moradores de área livre, pessoas em situação de rua, assim, meio que trazidas pela polícia, e aí você fica
Tá, mas não tem coisa muito psiquiátrica, assim, tipo, ele tá incomodando, às vezes, num certo ambiente. E levam ele aí levam pra lá como se ele tivesse um quadro psiquiátrico, assim. E aí, nisso, eu já vi, assim, rolar uma pancadaria generalizada por conta disso. Tipo, foi escalonando a agressividade, assim, essa pessoa em particular não tinha nada psiquiátrico, assim, mas ele tava muito puto, velho. Ele tava muito puto de ter sido levado do lugar onde ele tava, e aí foi crescendo, e aí o policial também foi se impondo, assim, e aí mesmo algemado, o cara, velho, virou uma pancadaria, assim, você fala, cara, eu vou conter o paciente ou o policial, não sei quem eu vou conter, assim. Aí esse foi um caso meio trágico, assim, que eu lembro, assim, um pouco da residência da emergência. Uma outra coisa que sempre tem casos engraçados, porque... lá, quando o paciente não está internado de forma involuntária, há muito respeito à autonomia, assim, de o paciente, literalmente, se ele quiser ir embora, ele pode ir embora, velho. Se o paciente não está por uma causa involuntária, assim, ele pode ir embora. Tem autonomia, né? Tem autonomia total, assim, eu vejo que em muitos lugares é uma coisa assim, se o paciente quiser ir embora, ele que evada. Lá não, lá literalmente, porque tem um grupo de forense forte lá, de avaliar esses critérios de o quanto o paciente é capaz de decidir por ele mesmo. Então, assim, se o paciente está internado de forma voluntária, ele tem total autonomia, assim. Eu já vi paciente desistir de internação porque ele queria pedir um McDonald's, assim. Então, ele chegou literalmente, pô, eu quero pedir um McDonald's. Pô, você está internado aqui, você não vai sair para pedir um iFood, né? Uhum. Aí o cara falou, não vou não, então vou pedir alta. Tá bom, e é isso. E o cara sai, sabe? Então, não tem muito discussão, assim, se o paciente tem um mínimo de suporte que vai acompanhar ele ali na pós-internação, ele não tem nada que esteja interferindo na crítica dele naquele momento, cara, ele tem total liberdade para sair. Papo sensacional, velho, eu acho que a gente deixou bem explícito, a gente teve um dia de PQ, né? Foi um dia de psiquiatria, a gente entrevistou uma doutora que fez na Santa Casa, e abordamos coisas diferentes. Sim, né? Com certeza. Foi bem legal que cada um trouxe um pouco da visão. E abordou muito a residência hoje, né? Isso, diferentes. Ela abordou o serviço da Santa Casa, você abordou o serviço do HC. Agradecemos demais pelo tempo e pela disposição. A gente sempre encerra o sétimo toque pedindo para você olhar para sua câmera e passar alguma coisa que você queira falar para quem está assistindo a gente, para quem está naquele ano de prova difícil, para quem às vezes sonha em fazer psiquiatria num grande centro, o que você achar que vai ajudar essa pessoa. Cara, vamos lá. Aquela minha câmera, né? Isso, Beleza. isso. Eu vou passar mais uma mensagem exatamente. A gente está nessa época de outubro, época que está começando as provas e tudo. Então, esse é o momento, vamos dizer assim, talvez mais importante do ano. Assim, aquele momento que não pode acabar o gás. Assim, é o momento, na verdade, de você se empolgar, de você continuar e de você seguir assim, na sua preparação. Então, principal, assim, cara, vai para a prova. Tenta ir tranquilo, cuida da sua saúde mental nesse período, principalmente esse controle um pouco mais dessa ansiedade pré-prova. Chega no dia, faz a prova. Cada prova é um aprendizado para a prova seguinte. Isso é uma coisa que eu acho um mantra bem importante, assim, de que não se desespere por uma nota ruim em uma prova anterior, vamos dizer assim. E além disso, não deixe de fazer uma prova que você acha importante, de uma instituição que você quer importante, porque você acha que você não vai passar, porque é uma instituição muito concorrida, porque é muito difícil, que é o que a gente comentou ao longo do papo. Pô, cada prova é uma prova, às vezes você está num dia melhor, e mais uma vez, você não precisa ser melhor do que todo mundo, você só precisa estar ali nas vagas, velho. E aí a lista roda, e aí chega até você, cara, não desiste nessa fase. Essa é a fase talvez mais importante, assim. E eu vou dar uma última dica de estudo, que eu acho que é uma coisa que funcionou muito para mim, de uma forma geral, e que é um pouco controverso, mas eu acho muito interessante. Principalmente na reta final ali, vamos dizer assim, na semana da prova, coisas que eu fazia que eu acho que ajudam muito. Primeiro, fazer na semana da prova, sei lá, os últimos 5 anos da prova. É o que a gente recomenda. E um estudo passivo, principalmente assim nos 3 dias pré-prova, eu não fazia nenhum tipo de questão. Eu parava completamente de fazer questão e fazia um estudo bem passivo de ler resumo, principalmente de resumo. Por que eu fazia isso? Era uma coisa que não tinha um objetivo nenhum de aprendizado. Qual era o objetivo daquilo? Sabe quando você estava na faculdade, você não estudou para a prova, aí você de véspera começou a decorar infinitas coisas? É literalmente isso. A função é você decorar ali mesmo, nos últimos 2 dias antes da prova, o máximo de conteúdo que você conseguir dos temas que mais caem naquela prova. Então, cara, eu fiz muito isso, eu sinto que é uma coisa que me ajudou muito, é uma coisa que eu repassei muito para alguns alunos meus e que eles
recebi um feedback positivo naquela época que eu fui mentor. Que bom. Então é algo assim que eu vejo, lógico, acho que ao longo do ano é o estudo ativo mesmo, Total. ali, de questão, flashcards e tudo, mas principalmente ali na semana de prova, nas vésperas de prova, cara, o estudo passivo de resumo ou, enfim, decoreba é uma coisa que ajuda muito, velho. É uma das minhas dicas aí que eu deixo para quem tá se preparando nessa reta final aí. É algo que a gente sempre fala, né? O estudo, querendo ou não, ele é algo muito individual. Então, Total. Por exemplo, deu muito certo pro Vitão isso de estudar de forma mais passiva, né? Querendo ou não, a gente sempre se adequa com o aluno. Eu sempre converso muito com meus alunos e falo, cara, se tu achar que não tá rendendo, se tu achar que a gente pode mudar, fazer alguma coisa de outra forma, sempre me avisa pra gente analisar junto e ver se tá certo. Perfeito. Tem aluno, cara, que não vê a aula e está muito bem. Tem aluno que, cara, vê muita aula e está bem. Então, isso que a gente sempre fala é sempre buscar um padrão de hegemonia entre o que você acha que é mais vantajoso para o seu aluno, de entender ali aquele momento, até para conseguir setar as metas e ver a evolução dele, e também a própria individualidade da pessoa. Então, sempre tem que dar uma casada com isso. Eu fiz esse estudo passivo, só que eu optei por fazer... ia ter a Unicamp, né? E eu falei assim, cara, a Unicamp é dissertativa, eu preciso revisar os meus resumos. Né? E tinha o Unicamp e USP Ribeirão, eu falei assim, não, eu vou dar preferência para fazer as provas da USP Ribeirão, mas vou fazer essa revisão passiva para a Unicamp. Aí 2 semanas antes das provas, né, eu tirei uma semana, fiz 0 questões, revisei todos os meus resumos, todos de forma mais passiva mesmo, lendo, porque não dá para você ficar fazendo ativo tudo, né? Sim. Foi uma opção minha, para mim fazia muito sentido isso, é muito variável de pessoa para pessoa mesmo, só que eu cheguei na Unicamp assim... comenda, assim, muito sólido no meu conteúdo, né? Por conta da revisão passiva. E no fim eu passei lá na prova dissertativa e passei aqui na Paulista. Mas é individual, como o Vini falou, né? Exato, se eu propor para uma pessoa, às vezes, tentar revisar todos os resumos dela em uma semana, ela entra em burnout e surta. Exato. Né? Você tem que sentir, né? Para mim fazia sentido, para você pra fazia mim sentido. Fez muito sentido. A gente, como mentor, vai orientando. Tem aluno meu que se eu falar isso, ele é capaz de ele desistir, cara, entendeu? Tem outros alunos que falam assim, velho, eu quero fazer isso que você fez. É muito esse perfil, né? E outra coisa também que a gente sempre orienta, né, e fala, cara, se você ficou até o final, se você tá aqui com a gente até o final, ficou aqui acompanhando 1 hora, mais de 1h30, na verdade, de conteúdo padrão total, reforçando também o nosso patrocinador, a Mad Masters. Em algum local da tela aqui vai ter algum QR Code, tá? Escaneie esse QR Code, a Mad Masters vai estar disponibilizando uma... É o Vitão. Já dá pra ele fazer então, no final já dá pra fazer. Uma análise, tá bom? Uma consultoria grátis com o pessoal da Mad Masters. Então, novamente, produção de conteúdo de IA, aumento da quantidade de pacientes no seu consultório, aumento da sua agenda, então trabalho com tráfego também. Então, tem todas as estratégias, né, para você usar hoje no digital que impulsionem a sua carreira, que impulsionem e aumentem o seu consultório. Seja você recém-formado, seja você 10, 15, 20, 30 anos formado, a Mad Masters é uma das empresas mais indicadas do mercado e é nosso parceiro. A gente agradece muito aí. Mas, Vitão, mais uma vez, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pô, foi um papo ótimo. A gente sempre gosta de trazer a visão, né, de diferentes pessoas de uma mesma especialidade. Então, pô, papo super proveitoso. Demais. Cara, agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Você vai deixar seu Instagram pro pessoal? Cara, meu Instagram é @vitoralmeida96. Tá? Boa. Mas, assim, agradeço muita vez a oportunidade. Gosto muito da equipe da mentoria, gosto muito do Lucas, apesar de não trabalhar mais aqui com o pessoal da mentoria. Eu acho que foi algo, assim, que foi essencial. Assim, uma pessoa um pouco desorganizada e o Lucas me ajudou muito a como montar, organizar um pouco esse ano, como montar, que caminho seguir, não cometer erros que outras pessoas já cometeram. Então, assim, eu tenho certeza que se não fosse pela mentoria, eu não conseguiria estar hoje na residência que eu estou hoje. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que a mentoria faz. Assim, espero que cada vez mais médicos consigam as vagas e que esse pessoal de fora, assim, que ainda tem um certo medo, um certo receio de vir para as grandes de São Paulo, que essa cultura aumente, assim, e você perceba que aqui é um local que, por mais difícil que seja, é muito possível e muito acessível. Independente se você se formou em federal, em particular, tudo. Tudo depende de você e do seu desejo. Exato. E é isso aí, então. Obrigadão, Vitão. Vamos que vamos. Mais um 7º toque. E até o próximo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.